Olá! Eu tô com esse sorriso no rosto, mas a gente não vive épocas fáceis. É porque a gente tem que tentar levar a coisa com leveza. A gente tá num primeiro trimestre de 2025 fechando, enquanto a gente vê o noticiário global com coisas assombrosas. E esse episódio do Lisboa Connection é um bônus antes da estreia, não é, Paulo? Um extra antes da estreia. Amuse-bouche, já que a gente está no Cícero. Amuse-bouche, já que a gente está no Cícero, o glorioso estúdio do Amado Mundo em Lisboa, onde a gente filma os episódios presenciais do Lisboa Connection na capital portuguesa. E convidamos Catarina Carvalho, grande jornalista portuguesa, fundadora e diretora do Mensagem de Lisboa, um site, um veículo sobre Lisboa, e que, na globalização, o local e o global estão permanentemente conectados, como nós sabemos, portanto também um veículo europeu. Catarina, Paulo, eu queria abrir esse nosso papo perguntando para você. Uhum. Você esperava que Donald Trump fosse ser tudo isso que ele é para a Europa? Olá, obrigada por estar aqui outra vez no Cícero. A minha voz tem menos açúcar que a vossa. Estamos sempre em desigualdade quando falamos com brasileiros, não é? Eu esperava quando ele ganhou, eu esperava durante a campanha, eu esperava que tudo o que ele ameaçasse fizesse. Não há, aliás, nenhum caso em que ele não tenha feito tudo o que ameaçou, cumpriu-se. E, portanto, eu esperava, naquele momento em que começou a perceber-se que a campanha eleitoral estava a dar para o torto para os democratas e que ele estava claramente numa dinâmica de vitória. Esperava isso. Esperava que ele fizesse... Não esperava que fosse tão rápido, atenção. Não esperava que fosse tão depressa. Esperava que houvesse um certo tatear do terreno. Mais uma vez, quando ele começou a definir quem era o governo, a definir quem eram as pessoas que iam rodeá-lo, nomeadamente o Musk, eu percebi que ia ser mesmo a sério, mesmo rápido e mesmo com toda a força. Sim, percebi isso. E acho que também aquilo que nós vimos na primeira vez que na primeira legislatura dele, não era exatamente o que... Ele esteve um pouco condicionado, primeiro porque não conhecia o terreno, depois porque tinha muitos opositores dentro do próprio partido e ele acabou nos últimos 4 anos, por fechar essa oposição interna. Paulo, o europeu, e aí quando eu falo europeu no sentido de quem nasceu ou quem vive aqui, está assustado? Muito, né, Guilherme? Essa é uma diferença substancial que a gente tem com os brasileiros que moram no Brasil. Eles não têm essa dimensão do que é para o europeu que nasceu e mora aqui, o que é esse risco de guerra ali no seu quintal. A Europa tem essa história, né? Todo mundo tem parentes, muitos que foram perdidos ou mutilados na guerra. E histórias e culturas que foram apagadas, cidades que mudaram de lado. Isso é um trauma muito grande, então a gente não tem muito essa dimensão. Então isso mexe com feridas coletivas aqui, que a gente não entende. Eu estou aqui há 3 anos e comecei a entender um pouco agora por que esse medo, e o Trump aumenta muito isso, porque a Europa está se sentindo literalmente abandonada num momento que tem uma guerra aqui no continente, né? Então é uma sensação muito de abandono. Mas eu acho que esse sentimento de abandono é um sentimento compartilhado até fora da Europa também, né? Na comunidade jornalística, por exemplo, existem vários veículos, sites, jornais, rádios no mundo inteiro, claro, né, Catarina, que dependem do dinheiro da USAID, não para fazer jornalismo pró-Estados Unidos, mas para fazer jornalismo no princípio que nós, que nascemos os 3 aqui no século XX, aprendemos na escola, que era o eixo central da política externa americana, fosse democratas, fosse republicanos, que era ser o tal do beacon da democracy, né? Claro, isso para um jornalista eu acho que é das coisas que mais têm afetado as minhas noites e os meus dias. 2 coisas assustaram-me imenso nos últimos tempos. A primeira foi uma estudante de Colômbia que ela escapou de ser presa por umas horas porque fugiu antes da polícia e da imigração ir buscá-la, porque ela foi apanhada
numa manifestação pró-Palestina. E reparem, ela não estava a manifestar-se, ela estava a entrar no campus e foi apanhada. Apesar disso, eles iam expulsá-la para a Índia. Ela era estudante e ela fugiu para o Canadá. Assustou-me também um professor que ia para uma conferência ser apanhado e aquilo que ele dizia na internet ser usado como arma para ele não entrar nos Estados Unidos. Então isso é o contrário do que a América representa. E essa simbologia do novo primeiro-ministro canadense fazer a primeira viagem internacional, como é que você viu isso como jornalista aqui europeia para a França e a Inglaterra? Isso é uma coisa que não resisto disso. Sim, é assim, eu não sou especialista em política internacional, sou muito mais especialista em política americana do que em política internacional, mas aquilo que eu vejo é essa aproximação. Aliás, é muito engraçado, aqui em Portugal houve alguns festivais, nomeadamente o festival do Martin Luther King Day, que estava a ser apoiado pela Embaixada dos Estados Unidos em Portugal, e que passou a ser apoiado pela Embaixada do Canadá em Portugal. Ah, já teve isso? Já teve. E eu já vi outro evento que vai acontecer, que não era habitual não ser a Embaixada dos Estados Unidos e que agora vai ser a Embaixada do Canadá. Não acredito que o Canadá, pelo menos não pode... O Canadá para os europeus e para os portugueses é uma espécie de sucedâneo da América, não é? Uma espécie de... Sucedâneo. Assim, acho que sucedâneo, ok? Sucedâneo. É uma espécie de América menos formal, América mais europeia. Mais europeia. Portanto, eu acho que eles vão contribuir a alguma coisa, mas não vai substituir. E eu não acredito que substitua, porque eu acho que eu tenho esperança que isto não dure assim, que esta loucura não dure assim tanto tempo. Mais de 4 anos. Eu gostaria de ter esse otimismo, né? Porque tem 4 anos pela frente. Ela está sendo otimista. Tô. Agora, eu acho que abre oportunidade, vou ampliar aqui um pouco a discussão, abre oportunidade para muita gente. O Canadá está sendo esperto, né? E parece que tem um país assim pequenininho, que não tem muito poder, assim um pouco mais pro Oriente, que a China vai nadar de braçada. Claro. A China vai nadar de braçada, né? Assim, já estava a fazê-lo? Já estava a fazê-lo, já estou aqui eu pegando sotaque, não é deboche, eu ia falar isso naturalmente. Sim. Já está a fazê-lo e me parece que é a grande oportunidade da China. E aí, eu me lembro, no Brasil, no 2023 e 2024, foram os 2 primeiros anos do governo Lula, desse terceiro governo, ele foi criticado e cobrado, até pela esquerda mesmo, de querer criar uma relação, né, Paulo? China e Estados Unidos e Rússia, e não querer ser escancaradamente a favor de ninguém. Em relação à guerra da Ucrânia, por exemplo, o que hoje está sendo falado, o que hoje está sendo feito com a Ucrânia, o Lula era contra se fazer desde o início, mas ele dizia que tinha que se admitir que sem a Rússia ficar na condição, ganhar alguma coisa na negociação, não ia se chegar à paz. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem uma oportunidade aí, e não sei se a Europa está fazendo isso, vocês dois que estão aqui me ajudem, que o Brasil está se posicionando há 2 anos para fazer, que é o seguinte, olha, da Rússia a gente ganha isso, da China a gente ganha isso, dos Estados Unidos a gente ganha isso, que foi mais ou menos a posição que o Lula buscou, e ele está nessa posição, porque o Brasil tem relação com a China, tem relação com a Rússia, com os Estados Unidos não está disposto a romper também, né? Outro dia ele deu um safanão, deu uma no Trump, aliás, antes do Trump dar nele, o Trump não tinha feito nada, ele deu uma no Trump primeiro. E a Europa? A Europa tá se posicionando para tirar o melhor proveito de cada um dessas 3 potências? O Durão Barroso, né, que foi ex-presidente da Comunidade Europeia, 11 anos, o mais longevo português, mas tem uma relação com o Brasil, o pai dele brasileiro, deu uma entrevista muito interessante, um jornal aqui português chamado Expresso, antes de Trump assumir, que quando eu li achei meio que otimista demais, mas estou até tendente a concordar que a visão otimista dele está se realizando. Ele previu que a Europa ia ter que ganhar uma maioridade. A Europa até então era um adolescente protegido pelos Estados Unidos e com isso não tinha uma política externa de um adulto. Vivia sempre sob as asas dos Estados Unidos
E era isso que você dizia, não tinha uma política independente em relação à Índia, à China, aos Estados Unidos e tal. Com o Trump, ele disse, vai ser a chance da gente de a gente ter uma política externa de adulto e virar independente. Então, o movimento que a gente viu da eleição de Trump para cá está mostrando que a análise está certa. Você teve na reunião em Bruxelas, reunião na França, reunião na Inglaterra, num período de 3 meses, e posições muito... Tirando a Hungria, que é um preposto ali de Trump, né, um longa mano de Trump, né, claramente, né, o Orbán, todo mundo assinou todos os comunicados, aceitou. Então, a posição dele, eu acho que ao seu ponto a gente vai começar a ver a Europa numa situação meio similar a que Lula tenta implantar e tentou implantar no Brasil, que é, eu não me alinho automaticamente a ninguém, nem aos Estados Unidos, nem à Índia, nem à China, e vou ter a minha posição agora mais independente. E o que eu vejo é que essas grandes potências europeias, a França e a Inglaterra e a Alemanha não tem armas, mas já começa a fazer sinal de que pode vir a produzir armas, estão com problemas na indústria automóvel, nomeadamente por causa da China, e estão a começar a querer transformar a indústria automóvel em indústria do armamento. Então eu não gosto dessa tendência. Não me descansa nada que exista isso. Agora, é interessante ver a Europa toda junta outra vez, isso é verdade. De facto, são os adultos na sala. Agora, vou fazer uma provocação a vocês. São os adultos na sala, a Europa toda junta de uma vez, enquanto uma dessas potências não cair na mão do nacionalista do país. Claro, porque igual. Basta a Alemanha ir para a mão da extrema-direita, ou a França ir para a mão da extrema-direita, e esse equilíbrio vai ter acabado. Ou no Reino Unido, né? E vou pintar um cenário mais drástico, que é o que tem tirado meu sono, o Conselho de Segurança. A gente tem um Conselho de Segurança hoje que você tem só 2 países dos 5 que são democracias plenas, que são o Reino Unido e a França. Então, se os 2 países aqui caminharem para as autocracias, porque os Estados Unidos, que me desculpem, os eleitores do Donald Trump, não dá mais para ser configurado uma democracia. Não dá. Ele e não sou eu aqui falando de orelhada de jornalista, os historiadores já estão chamando, historiadores, cientistas políticos americanos já estão chamando o que o Donald Trump está fazendo diariamente de pequenos golpes, né? Porque ele está dando golpes, são rupturas institucionais que estão ocorrendo. Se você cair o Reino Unido e cair a França, o Conselho de Segurança vão ser 5 autocracias, não vai ter poder de veto. Não vai ter o poder de veto. Eu sou um pouco mais otimista em relação a isso, Guilherme, porque eu penso que, de certa forma, o Donald Trump, do jeito, ele é tão na escala, fora da curva de autocrático e etc., é tão demais, porque toda vez que ele prende um cara desse na Europa e manda de volta, toda vez que ele faz isso, ele pega os 75% dos europeus que não suportam esse tipo de comportamento de, bom, eu não estou gostando aqui do Macron, eu não estou gostando aqui do Merz, etc., e eu não quero me aliar àquilo, eu não quero virar aquilo ali. Achas que é por causa disso que o André Ventura está a distanciar-se dele e a dizer nas entrevistas que ele parecia ser uma pessoa diferente e está a ter umas atitudes um pouco mais extremistas do que devia e tal? O André Ventura, Catarina, é o representante da extrema-direita aqui em Portugal, né? Ele é o chefe do Chega, que é o partido de extrema-direita mais representativo de Portugal. Eu não tenho dúvida disso, Catarina. Você falou bem, o André Ventura, você vê a entrevista do André Ventura aí, você vê isso. A entrevista do André Ventura olhou o que aconteceu na Alemanha, o partido da Alemanha, a AfD, cresceu muito, é verdade. Mas vá há 2 meses atrás e leia a imprensa alemã, etc., que achava que o crescimento ia ser muito maior. A AfD é o principal partido de extrema-direita da Alemanha. Porque ele dobrou. Ele tinha 10, foi para 19, quase 20, 19 pontos, dobrou. Mas ele estava achando que ia fazer 30%. Então, o André Ventura está olhando aquilo ali, a experiência, bom, botaram o Musk para falar no comício, o alemão olhou e disse, bom, eu tenho horror desse negócio do Estado, tenho um pedaço do alemão, mas também isso aí eu não quero, é demais para mim. Então, o André Ventura aqui, ele não é bobo nem nada, né? Ele acredita em muita coisa do que ele diz, ele olhou para aquilo ali e disse, bom, isso colar demais. A Itália já é um pouco isso, né? Porque o governo da Giorgia Meloni, ele se mostrou um governo de direita.
não de extrema-direita. Ela foi eleita com a expectativa de que fosse ser um governo de extrema-direita, mas ela faz um governo, convenhamos, de direita. Ela conversa com todo mundo. Muito conservadora. Muito, então, de direita mesmo, mas assim, ela, para usar as terminologias lá que os cientistas políticos gostam, ela é uma direita radical, ela não é uma direita extremista. Quer dizer, no sentido de que ela não deu golpe. Botar o extremista de quem é antidemocrático, né? Iliberal, não se tornou iliberal. Não se tornou iliberal, né? Ela não rasgou a Constituição. O Trump a Constituição americana é bem pouco ampla, né? Mas ele rasgou as leis, ele rasgou os códigos diversos, ele está atropelando as instituições. Ele é um iliberal, sem dúvida, né? Então, a experiência que a Georgia não está tendo nesses primeiros meses, quer dizer, ele já tem hoje a avaliação negativa maior do que a positiva. Ele já tem um nível de crítica, já tem a inflação. Economia, então, claro, vocês acham que a Le Pen olha para isso e está achando bom para ela na França? Não tá. No Brasil isso está acontecendo. Eu entrevistei no dia que se elegeram os presidentes da Câmara e do Senado brasileiro, 1º de fevereiro, eu entrevistei o rapaz mais jovem do bolsonarismo e mais bem-sucedido, que é um deputado chamado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. É um garoto mais jovem bem mais jovem que eu, e que foi o deputado mais votado no país inteiro. E aí eu perguntei para ele, Minas Gerais é o estado que mais envia imigrantes para os Estados Unidos. Então, assim, não sei o percentual, mas grande parte dos imigrantes ilegais brasileiros que estão nos Estados Unidos são de Minas Gerais. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, Nicolas, vamos lá. Assim, ele foi pra posse, ele bateu continência. Não, nenhum brasileiro. O André Ventura também não entrou lá. Nenhum brasileiro. Lá de fora, eles ficaram juntos com o presidente uruguaio foi o uruguaio que ficou na neve. Aí ele não entrou, mas ele prestou continência, reverenciou o Trump. Eu falei, ô bonitão, os seus eleitores, as famílias deles estão tendo pessoas deportadas algemadas, como se fossem criminosos. O que você tem a dizer? Ele perdeu o rebolado, ele ficou assim, mas ele teve que criticar o Trump. Quando o André Ventura falou com isso, ele disse o quê? Ele diz que, também há muitos portugueses que emigraram e que estão ilegais lá e nós também não queremos que eles venham embora. Portanto, ele está nesse jogo, não é? E isso que você disse pode ser interessante, pode ser vacina. Nós já achávamos que a primeira vez do Trump tinha sido uma vacina, até para ele próprio. Não foi. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas para os europeus eu tô mais no otimista. Que bom. Me empresta aqui um pouquinho assim, me empresta um pouquinho. A gente por hábito, a gente tem que ficar na realidade, né? Por hábito jornalístico, e a realidade está dura, né? É verdade que há muitos livros que falam desse liberalismo americano, não é? Deployed Against America. Sim, entre outros. Mas eu acho que a comunidade vai reagir. E vai reagir. Europeia? Não, a comunidade americana. E eu acho que vai ser pela economia que vai ser o problema. Ele vai dar cabo da economia. Porque não há maneira de fazer o que ele quer fazer sem dar cabo da economia. Vamos falar um pouquinho de economia, então. Eu vou jogar aqui para o economista. Eu também tenho essa leitura dela, não tem como. Porque como que os canadenses estão tirando o Jack Daniels, o whisky Jack Daniels das gôndolas do supermercado, claramente, país a país, principalmente nos países em que os consumidores têm mais sofisticação no hábito de comprar, mais educação, isso vai ser mais fácil, né? Mas qual é o plano do Trump? Como que ele acha que essa equação fecha, Paulo? Porque é meio matemática, não fecha, né? Ou não? Tem um plano aí? Veja, tudo que eu li até agora indica que o que eles estão fazendo aí não tem uma base econômica que diga que vai dar certo. Não conheço. Não tem, né? Não conheço nenhum. Você tem aquela discussão entre heterodoxo e ortodoxo, mas que tarifa vai gerar inflação e vai gerar aumento de preço? Não tem ninguém que dispute isso. E que isso mexe no bolso do consumidor e no consumo e na atividade econômica, não tem ninguém que dispute isso. Assim, o que tem por trás aí, que dá para perceber, é que é uma tentativa de reconstrução completa do sistema econômico, né? Completa. É uma coisa
nesse ponto aí, eu acho que até agora quem está ganhando essa disputa é a turma do Bannon, que é uma coisa assim de reconstrução, reconfiguração do sistema comércio global para que volte uma coisa que o americano era mais assim, uma coisa mais imperialista, Uma né? autossuficiência. Uma autossuficiência. Então quem está ganhando isso é o Bannon, essa disputa. Não é a turma do mundo mais, vamos dizer assim, business econômico, né? Só que esse negócio, essa tese do Bannon que ele está querendo implantar, mesmo que dê certo, até se ele tiver certo que lá na frente vai ter mais benefícios para os Estados Unidos, esse percurso aqui de alguns anos, o Trump não aguenta, né? Perguntando-te uma coisa, é possível tu teres esta América, Bannon, a América fechada sobre si própria, anti-globalista, e teres o resto do mundo globalizado e os Estados Unidos não? Como é que o mundo vai funcionar? Eu não sou economista, mas eu sou bom de imaginação. Possível agora vai começar a faltar coisa lá. Né? Esse é o problema. A começar pela mão de obra. Então os vídeos que a gente viu que viralizaram no início do ano das plantações vazias, dos supermercados vazios, porque os imigrantes não estão indo trabalhar, então não tem quem registre a compra do coisa, isso vai começar a acontecer para tudo, não só para o produto mão de obra, né? Para todos os produtos. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Bannon, que é contra todo esse negócio de globalismo, etc, ele talvez esteja incorrendo no mesmo erro que a turma do consenso de Washington incorreu. Qual era o erro? A turma do consenso de Washington tinha um consenso que era... E o consenso de Washington explique, por favor, para as nossas câmeras. O consenso de Washington é uma coisa que se desenvolveu, obviamente, em Washington, Estados Unidos, década de 80, que é meio a escola de Chicago, tal, o fiscal é o mais importante, tem que ser equilíbrio de conta, fiscal, aí chega dos governos, faz aquele acordo com o FMI, que o cara tem que cortar aposentadoria, cortar gasto com educação, saúde. Um consenso de política econômica bem liberal. E bem ortodoxo, né? Tipo o que o Milei tá fazendo hoje, corta tudo e tal. O consenso de Washington era, mandava a turma para lá para os países, fazia acordos, o cara meio que ficava mandando na economia para fazer superávit primário, o que acontecia? Nunca conseguia acabar, porque depois de um ano o governo caía. Porque ninguém aguenta faltando produto, inflação e caristia. Margaret Thatcher. Então, o Bannon ele criticava muito isso, e a tese dele me parece que não é isso, mas o efeito é isso. Eu quero mudar completamente a lógica americana, que era integrado com o mundo, cadeia produtiva. A gente vai ser autossuficiente aqui. Então vai mudar tudo. Vai ser uma beleza daqui a 10 anos quando a gente conseguir fazer isso. Só que não chega lá, porque é o que você falou aí. O cara do Walmart, o americano vai lá comprar, mas espera aí, eu comprava aqui isso aqui por $1, agora é $1,20, é $1,30. Então, na minha concepção, e aí quanto tempo dura isso? O que se fala é que a gritaria vai começar a correr quando a bolsa cair 20%. É que isso é feito furar a barragem, né? O primeiro começar a falar demora um pouco mais. Vai estourar uma bolha. De reprimenda, né? O primeiro CEO importante. Sim. O cara não quer falar, tá? Mas se o negócio começar do jeito que tá, passa os 100 dias, que é um negócio... E o primeiro falar importante, você vai ver que vai vir um monte que vai botar para fora o que tá sentindo. Vai dizer, vocês são loucos? Vocês querem reconfigurar todo o sistema global, a gente integrado com cadeia de produção mundial, etc. Que vai ter... Vocês vão cair, porque durante um tempo aqui vai faltar produto, vai ser mais caro. Então vai ser mais caro sem que esse preço esteja na cadeia de produção, porque se fosse mais caro e os trabalhadores ganhassem mais, você acalmava as hostes. Agora não é? Aí você pergunta, Graham, qual é o plano disso? Eu não sei se essa turma tem um plano assim no dia seguinte. É feito aquele negócio do golpe de Bolsonaro. Se ele desse o golpe mesmo... Ele não tinha a menor ideia do que ele ia fazer no dia seguinte. Qual era o dia seguinte? Não, isso é uma coisa que a democracia ganha com isso. Agora, a notícia recente foi um filho do Bolsonaro anunciou que não volta para o Brasil, estava passeando nos Estados Unidos, vai ficar por lá e diz que vai se licenciar do mandato de deputado. Qual é o plano dele? Não tem. Ele falou,
decidiu. Não tem o dia seguinte o que ele vai fazer. Isso é uma marca do bolsonarismo e todo dia a democracia, ela agradece a isso. É uma marca desses caras ultra radicais que são fundamentalistas. O Bannon é fundamentalista. Mas aí eu vou dizer o seguinte, eu tenho um pouco de medo que o Donald Trump não esteja nesse caso, porque o Donald Trump teve 4 anos para planejar. Ele teve 4 anos para planejar. Será que ele não tem um plano? Então, ele tem um plano, ele está implantando o plano. Eu estou dizendo a você que eu tenho dúvidas, essa turma que está com ele, que é quem está ganhando, que é os fundamentalistas, etc. Se eles têm um plano de... O plano não indo dar certo, o que é que eu faço? Não tem. Até porque, assim... O que é que eu faço? É o que a gente está falando. Tem muitas variáveis aí que indicam que dificilmente vai dar certo. O que é que eu faço? Então... E há um ponto importante no caso do Trump, que é ele não tem... Ele não é um estadista. Eu acho que ele está-se pouco lixando para os Estados Unidos. Eu acho que ele está muito mais preocupado com a sua vida, a vida da sua família ele, e com das certeza. pessoas. Eu estou falando do fundamentalista. Certo. O Bannon deu uma entrevista esclarecedora para mim ao New York Times em 2016, antes de assumir, já estava na campanha, e ele disse: o globalismo é o câncer do mundo. E o centro é a comunidade europeia. A expressão que ele disse: se eu enfiar uma estaca no coração do vampiro, tudo cai. Então o cara que está pensando assim, ele está pensando em décadas. Ele não está pensando, a cabeça dele é um negócio transformacional, é aquele cara meio cruzada, religioso. Uhum. Então ele não está pensando na inflação próximo. Na minha cabeça, um cara desse, qual é o plano? Se começar a não dar muito certo, que não está dando, ele vai querer exprimir mais a liberdade de expressão, mais pressão, vai virar mais Orbán, quer dizer, eu quero fazer isso. Eu quero mudar a configuração geopolítica do mundo, acabar com esse negócio de globalização. Para chegar lá, tem um sofrimento enorme que o meu governo perde credibilidade e pode cair. Como é que eu faço para não cair? Aí vamos voltar para dentro da política americana. Isso passa por mudar a Constituição e ele tentar continuar no poder. Porque não tem como... Bom, primeiro não é só para continuar no poder, é mudar a Constituição, como ele já está mudando, em outros quesitos. A liberdade de expressão, né? A First já caiu. A liberdade de expressão não está sendo respeitada nos Estados Unidos, mas no país que tinha isso como a energia do beacon, né? A energia do farol da democracia era o vetor que eles usavam era a liberdade de expressão. Como você falou, a população americana vai reagir pela economia. Mas eu estou sentindo falta de gente na rua. Eu estou a sentir falta de oposição. Eu acho que uma das coisas que ele fez, claramente, ficou tudo a oposição se diz oposição constituída, os democratas. Claro, exatamente. Sim, estão lá, não é? Fazem parte do Congresso, fazem parte do Senado e da Câmara dos Representantes, portanto, e têm juízes. Ele agora queria fazer um impeachment num juiz que é democrata. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Não podem continuar assim. O New York Times tem feito alguns artigos um pouco incrédulos sobre aquilo que está a acontecer no Partido Democrata, mas eu acho que vai ter que aparecer alguém, nem que seja através das televisões ou assim, vai ter que aparecer alguém que tenha essa capacidade de expressão, não é? Não é possível continuar. No nosso assim. caso, que somos acostumados com ditaduras, nós três aqui, países que saíram de ditaduras no século XX, né? Entraram e saíram de ditaduras no século XX. E vou reforçar o que eu falei, povo na rua faz diferença. Faz. Né? Na ditadura brasileira, o povo na rua foi essencial. E tanto foi essencial que foi quando teve o golpe dentro do golpe, em 68 o povo foi para a rua, teve um novo golpe, na prática foi isso, a ditadura endureceu, e depois o povo foi fundamental para garantir que nós tivéssemos as diretas, né, as eleições diretas. Aqui, aqui não foi o povo. Aqui não foi o povo. Não. Foi elite completamente. Foi elite militar. E foi alguma elite que estava a preparar o terreno do ponto de vista político, mas não foi o povo. O povo estava acomodado. Foi acomodado, mas me ensina, porque eu não sei, mas a impressão que eu tenho do pouquíssimo que eu conheço de história portuguesa é que na reta final, e a Revolução é isso, ali... Quando fala o povo, no Brasil também não foi... não foram as pessoas mais pobres que foram para as ruas, também não foi. Não estamos falando do proletariado. Também foram elites que foram para as ruas. Mas teve que ter gente na rua, não teve? Sim, eu acho que eu não sou historiadora, longe disso, e isto é a história da minha geração, é muito mais passada por ponto de vista verbal, de testemunhos de pessoas com quem nós falamos. Mas o povo aqui teve um papel bastante secundário. Aliás, por isso é que a ditadura durou 50 anos, não é? Porque o povo, como o Paulo conhece já melhor, o povo português é muito...
simpático, é muito ajustado, ajusta-se, não é? Vai fazendo as suas coisas de baixo. Claro, depois houve quem contribuísse para isso, não foram só os militares, não é? Mas a base disto tudo é uma questão militar e é uma questão de um problema que houve nas fileiras da guerra colonial, que deixaram de ter gente para combater e, portanto, mudaram. Alguns voltaram para trás, o Portugal é um país pequeno, e que mudaram as regras do jogo. E então os militares mais antigos iam ser prejudicados em relação aos militares que não eram militares sequer, que tinham sido recrutados. E os militares mais antigos começaram a mostrar o seu descontentamento com o regime através disso. E também estavam fartos da guerra colonial. Pronto. Mas nos Estados Unidos também não há propriamente... Houve os anos 60, não é? Mas não há uma tradição de revolução, a não ser a primeira, não é? E que foi contra outro poder. E, portanto, eu não sei, mas, quer dizer, tivemos a guerra civil, não é? A tradição de revolução não, mas de povo na rua, e no governo Trump houve povo na rua, houve bastante, né? Sim, sim. Não deu nada, não serviu de nada. Não serviu de nada, mas, por exemplo, Bom, primeiro ele não foi eleito, então a gente não pode também dizer... Não, no primeiro foi. Não, ele não foi reeleito, então certo. Não dá pra gente dizer que foi o povo na rua que fez isso. Sim. Mas também não dá pra gente dizer que não foi. Não, criou uma atmosfera, etc, claro, né? O George Floyd, ele foi um símbolo, sim, né? Sim. E o Black Lives Matter, tanto que o Black Lives Matter foi um dos primeiros símbolos que eles quiseram apagar, né? Passar tinta ali. Washington acabou com aquela calçada. Aquilo que a minha esperança é legal, ou seja, a minha esperança é mesmo eleitoral. Eu não sei se ele terá coragem de mudar a Constituição, eu não acredito. Eu não sei se ele tem força, acho que coragem ele tem. Acho que ele não consegue, é difícil, né? Estamos a fazer castelos no ar, mas eu não acredito que ele tenha essa coragem. E eu acho que o povo americano é civicamente mais é um crochê mais fino, ou seja, o ativismo não é de vir para a rua com bandeiras como aqui na Europa se faz ou na América do Sul. Eu acho que o povo é muito mais de criar grupos de trabalho, criar grupos cívicos na vizinhança, ir votar, por exemplo. É muito mais isso do que uma coisa democracia mais estruturada, né? Com George Floyd não foi uma coisa muito, muito visceral. Mas eu acredito nessa máquina cívica que não vai permitir que isso aconteça. É a minha esperança, pronto, também. Mas a gente não pode viver só de realidade, a gente tem que viver de esperança um pouquinho. Sim. E eu vou aproveitar essa deixa para a gente terminar numa vibe positiva. Muito obrigado, Catarina. Paulo, obrigado novamente por abrir as portas do Cícero e generosamente compartilhar essa conversa. E muito obrigado a você. É em junho que estreia o Lisboa Connection, isso aqui é só um esquenta. Mas foi divertido, né? Foi. Um bom almoço. Valeu.